Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Quero lhes saudar com uma palavra do apóstolo Paulo à comunidade em Corinto. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Se uma parte é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte deste corpo. 1 Coríntios, capítulo 12. Estimados irmãos, estimadas irmãs, é preciso afirmar com urgência que, apesar do distanciamento social provocado pelo Covid-19, nós continuamos sendo igreja, corpo de Cristo, comunhão de pessoas que caminham juntas, alicerçadas na palavra de Deus, chamadas a dar testemunho de Jesus neste mundo. Não existe vírus, doença, governo ou calamidade de saúde que possa mudar isto, porque a igreja, esta comunhão de pessoas no corpo de Cristo, a igreja existe não por vontade humana, mas existe por vontade divina. É Deus quem chama pessoas. É Deus quem sustenta a comunhão entre as pessoas, para que elas permaneçam unidas umas com as outras e unidas com Cristo. Portanto, neste tempo de pandemia, as igrejas não estão fechadas. Eu repito, as igrejas não estão fechadas. A palavra de Deus está sendo proclamada. A comunidade de Jesus permanece nas orações de intercessão e gratidão. A fé e o amor perduram pelo poder do Espírito Santo. O que estão suspensos são os cultos presenciais e as atividades que envolvem a aglomeração de pessoas. Infelizmente, algo que nos é muito caro, muito precioso, o encontro de pessoas, a reunião de corpos que se tocam, corpos que se abraçam, a comunhão olho no olho. Estas foram sim suspensas, não pela nossa vontade, mas foram suspensas por uma situação que está além de nós, que está além da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ESLB. Desde o início desta pandemia do Covid-19, a direção-geral da ESLB, juntamente com os pastores e pastoras sinodais, tem dialogado com o poder público e os órgãos de saúde. O poder público, as autoridades políticas foram instituídas por Deus para preservar e cuidar da sociedade como um todo. Os agentes de saúde, por sua vez, têm conhecimento médico, conhecimento científico para fundamentar suas perspectivas. Como fruto deste diálogo, a direção-geral da ESLB emitiu no dia 24 de abril uma nota mantendo a suspensão das atividades presenciais e comunitárias. Tal decisão se justifica pelos seguintes motivos, e estou lendo um trecho da nota. Considerando que o número de casos continua crescendo, que a capacidade de testagem é limitada
que a subnotificação de casos e mortes por Covid-19, que a nossa estrutura hospitalar é frágil e não há tratamento 100% eficaz. A alternativa mais prudente e responsável no momento é manter a suspensão por mais um período. O critério fundamental que seguimos é o cuidado com a vida. A nota ainda acrescenta que a suspensão dos cultos presenciais e atividades comunitárias permanece até o dia 11 de maio. Enquanto isso, a direção-geral da ESLB irá continuar dialogando e avaliando a situação de risco, para então se pronunciar com uma nova nota de orientação. Manter a suspensão dos cultos e atividades comunitárias foi e continua sendo uma decisão difícil e dolorida. Em todas as comunidades da ESLB, incluindo as nossas 5 comunidades no município de Maripá, nós temos saudades dos encontros, saudades dos abraços, do canto em comunidade e da oportunidade de ouvir a palavra de Deus ao lado de outras pessoas. Entretanto, para vocês terem ideia da complexidade da situação que todos nós, sociedade brasileira, nos encontramos, compartilho que o município de Maripá e o estado do Paraná, ainda nesta última semana, emitiram os decretos referentes às atividades das igrejas. A Prefeitura de Maripá espera que cada igreja elabore um plano de contingência para a realização dos cultos. O plano de contingência é um documento com todas as normas e medidas cautelares que a igreja assume para organizar os cultos na comunidade. Além da igreja ter que elaborar o documento, o mesmo precisa ser aprovado pela vigilância sanitária. Já o decreto do Estado do Paraná nos indica quais são as medidas necessárias. E são muitas as medidas, entre elas o uso obrigatório de máscaras durante todo o culto, o controle do número de pessoas participando, sendo que as crianças e idosos acima de 60 anos não podem participar, e a distância mínima de 2 metros entre uma pessoa e outra, independente se é da mesma família ou não. É uma distância de 2 metros entre uma pessoa e outra. Ou seja, são exigências que dificultam, exigências que geram uma situação, no mínimo, desagradável. A obrigação de barrar a entrada ao culto de uma pessoa com mais de 60 anos de idade. Dizer que uma pessoa mais idosa não pode entrar, não pode participar no culto. É uma exigência dos órgãos de saúde. Seguindo a orientação da direção-geral da ESLB e diante das exigências que o poder público e os órgãos de saúde pedem das igrejas, a diretoria da paróquia evangélica em Maripá decidiu ser prudente, decidiu que ainda é necessário manter suspensos os cultos e outras atividades em comunidade. Prosseguimos com os cultos online, com as orações e perseverança na fé, com o contato virtual ou por telefone. Prosseguimos com os novos caminhos de comunhão e missão que Deus nos chamar.
Neste tempo incerto, temos a promessa da presença de Deus em nossa vida e na vida da Igreja. Em gratidão e exercendo o cuidado uns com os outros, mesmo que à distância, esperamos e nos preparamos para o momento oportuno do reencontro. Deus está conosco. Oremos. Amado Deus, nestes tempos de incerteza e perplexidade, diante de perguntas sem respostas e certezas fragilizadas pela situação que estamos vivendo, te agradecemos pela tua presença, pois assim como tu ouviste a aflição de teu povo em tempos passados, confiamos que o Senhor ouve nossa oração, que o Senhor sustenta nossa comunhão e testemunho. Dá sabedoria e discernimento às autoridades na saúde, na política, na igreja, para que as decisões sejam fruto de diálogo e avaliação, visando a preservação da vida. Oramos pela fragilidade econômica em que nos encontramos, lembrando especialmente as pessoas mais pobres e carentes em nosso país, pessoas que por muitos anos sofrem com as injustiças e desigualdades da sociedade. Oramos para que a cura contra o Covid-19 seja encontrada e que as pessoas tenham acesso ao medicamento. Estas e todas nossas petições colocamos em tuas mãos, confiando no teu cuidado e agradecendo de coração quando oramos as palavras que Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convidamos você a participar do culto online amanhã, domingo, 9 horas, no Facebook da paróquia.